Segundo a Polícia Civil, 57 mulheres foram assassinadas em Santa Catarina só no ano de 2020. Isso equivale a uma mulher morta a cada 6 dias no estado de Santa Catarina. Um relatório do Tribunal de Justiça catarinense revela que até junho do ano passado, quase 17 mil processos envolvendo violência doméstica estavam tramitando no Judiciário de Santa Catarina. Para ajudar a conter estes números, nós temos a Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de São José. Entre os objetivos da Procuradoria estão a defesa das mulheres e também a promoção da igualdade, da autonomia, do empoderamento e a representação delas, principalmente no enfrentamento de todas as formas de discriminação e violência. E é por isso que nós, hoje, vamos conversar aqui nessa edição especial do Câmara Mulher com a Procuradoria Especial da Mulher aqui da Câmara. Estão comigo aqui a procuradora Aline da Silva Castro e os procuradores adjuntos, vereadores Antônio Carlos da Silveira Júnior e Rodrigo Andrade. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o jornalista Fernando Martins e este é o programa Câmara Mulher, edição especial do Mês das Mulheres. "57 mulheres foram assassinadas em Santa Catarina só no ano de 2020. Isso equivale, vereadora Aline, a uma mulher morta a cada 6 dias no estado. Como dar um basta em toda esta violência? Vereadora, por onde começar? Como acabar com isso?" A Procuradoria tem o papel de acolher essa mulher, de receber ela, de incentivar ela a registrar o boletim de ocorrência. Nós iremos dar um basta quando nós estivermos ao lado dessas mulheres, estivermos firmes no intuito de ajudá-la. Então, a Procuradoria tem esse papel de receber, de orientar, de muitas vezes acompanhar ela até a delegacia para que ela possa, então, registrar o boletim de ocorrência, requerer a medida protetiva e não aceitar mais que o seu companheiro, o seu namorado, a pessoa que vive com ela, pratique qualquer forma de violência. Lembrando que a violência, ela não é apenas física, ela é também patrimonial, ela é também de forma psicológica, né? Uma ofensa a esta mulher, e ela precisa sim de todo esse amparo. Ela precisa registrar, e o nosso papel é também encorajar essa mulher. Ela saber que na cidade de São José nós temos os meios adequados para poder ajudá-la. Vereador Rodrigo, a mulher muitas das vezes ela acaba sofrendo e sofrendo calada. Porque a violência é tanta que até a voz dela lhe é retirada. Ela não sabe a quem recorrer, muitas das vezes trancafiada em casa, num cárcere privado, numa situação lastimável. Então, o trabalho da Procuradoria, o trabalho dos órgãos de defesa das mulheres, imprescindível, ainda mais nos tempos que a gente vive, né? Na questão da pandemia. Com certeza. Os números estão aí. Inclusive, ontem saiu uma pesquisa no estado de São Paulo, que demonstrou um crescente número, tanto, né, de violência contra mulheres, mas também violência contra as crianças. Isso é muito preocupante. Hoje, com o advento da internet, com os meios de comunicação mais fácil, hoje essas pessoas têm um acesso a esses canais de denúncia. Só que muitas vezes por vergonha, por medo da reação da família, né, por medo de reação também do companheiro, do agressor, né, essas mulheres acabam não procurando ajuda. Então, o instrumento da Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal vem a agregar e vem a somar nessa política de combate à violência, né, e promoção, que é o que nós também temos que pensar, a promoção da educação das nossas crianças, da valorização do ser humano, do respeito ao ser humano, respeito à mulher. Vereador Toninho, aproveitando o gancho, questão da educação. Infelizmente, vivemos tempos em que a educação, que já não era boa, lamentavelmente, que é um problema histórico do nosso país, isso em todos os lugares do nosso Brasil, lamentavelmente,
né? A pandemia agravou ainda mais, né, vereador Toninho? Então, a falta de educação, muitas das vezes, a falta do conhecimento, a falta de saber dos direitos, acaba também trazendo um problema maior para essa mulher. Exatamente. Nesse momento de pandemia, principalmente, né, sem a educação, sem a orientação, sem o acesso à informação, que a gente fala num lugar muito confortável, onde temos as nossas casas, a nossa internet, a nossa boa TV, mas existem casas que não têm a TV, né, infelizmente ainda existem, né? Verdade. Que não têm o acesso à internet, que não tem esse canal. Condições precárias, né, vereador? Condições precárias, e essas famílias, elas ficam, vamos dizer assim, ilhadas, muitas vezes vêm de fora, sem um apoio fraternal de um parente e tal, são colegas que são feitos ali na redondeza, dentro daquela cultura antiga de briga de marido e mulher não se mete a colher. Muitas vezes essa mulher, ela sofre calada, não é verdade? Sofre ela, e ela manda o filho não comentar o que acontece dentro de casa, porque se um vizinho comenta com o esposo por que ele tocou na mulher, ele chega em casa e ele bate dobrado, e essa mulher, ela tem que ficar no outro dia calada, ela tem que esconder um hematoma, né? Então são situações que são muito complicadas. O ponto principal é essa mulher poder falar, né? Porque hoje a mulher que ela é vítima de violência, por muito tempo ela não fala. Como você mesmo falou no início, na abertura do programa, ela não fala, ela sucumbe à voz dela, é o primeiro ato, né? Então ela precisa ser indagada, precisa ser investigada para que ela comece a falar o que acontece na casa dela, o que acontece com os filhos, porque como o próprio vereador Rodrigo falou, a mulher ela não apanha sozinha muitas vezes. O filho vai ajudar a mãe, é instintivo, e acaba apanhando junto e vira uma violência generalizada na família. Então, a mulher, ela precisa ser acompanhada, ela precisa ser ouvida, ela precisa falar. E a sociedade, nós, enquanto instituição, enquanto Câmara, enquanto Prefeitura, nós precisamos acolher essas famílias e precisamos prestar auxílio efetivo. O que seriam esses auxílios efetivos? A mulher, muitas vezes, ela não sai de casa porque ela não tem para onde ir, porque ela não tem um emprego, ela não tem uma profissão, ela não tem uma vaga na creche para deixar o filho. Então, é uma série de fatores que obrigam ela a viver naquele meio doentio. Ela não tem um apoio de família para dizer, irmão, eu vou ficar na tua casa um tempinho até eu conseguir um emprego. Não, fulana, tu tens 5 filhos, tu não podes vir para minha casa que eu já tenho a minha mulher e mais 2. Então, ela não tem esse apoio. E aí ela vai procurar o que na sociedade? Vai na assistência social. Ela muitas vezes não tem acesso, não sabe quem procurar. Essas famílias que acontecem em todo tipo de família, do mais pobre ao mais rico, né? Mas ele é muito mais comum nas famílias que têm menor estrutura. Né? Então, a pessoa é menos instruída, né? Por consequência. E aí ela fica perdida, não sabe quem procurar, não pode falar para a vizinha, não tem um parente para falar, muitas vezes não tem esse apoio de recorrer aonde ir, aonde poder ficar, e ela acaba sofrendo calada e deixando a sua vida sucumbir. Fato é que nós, seres humanos, nos adaptamos a tudo. Por um lado, muito bom. Por um outro, extremamente perigoso. Porque muitas dessas mulheres, elas ficam numa total dependência, e dependência de tal modo que ela acaba tendo a voz roubada, acaba não tendo sua autonomia, fica desencorajada, vive numa situação realmente como se fosse um objeto. Exato. A objetificação da mulher. Da mulher. Mas O que é algo triste, né, vereadora? Exatamente, mas é importante o que o vereador Toninho falou. E muitas vezes ela imagina não ter essa fase de acolhimento, né? E a Procuradoria está aqui justamente para isso, para que ela possa falar, para que ela possa contar. Nós não estamos aqui para julgar essa mulher, para dizer se ela tem que aceitar ou não aquele relacionamento abusivo. Nós estamos aqui para ajudá-la, não para fazer juízo de valor e dizer como ela deve proceder contrário à vontade dela. Não, nós vamos mostrar para ela que ela tem um caminho a seguir e que ela tem opções para ela se livrar desse relacionamento abusivo.
E aqui ela vai encontrar esse amparo, né? E outra situação que o vereador Toninho também falou, que às vezes acaba acontecendo a violência não somente contra a mulher, mas também contra o filho. Contra o filho. Os filhos, às vezes, nós tivemos um caso aqui no bairro Areias. Lamentável. Lamentável, na qual, né, o agressor acabou atingindo a mulher, o filho acabou intervindo para defender a mãe, foi violentado também, e após isso, ele se jogou no 6º andar de um prédio e acabou vindo a óbito, né? Então, assim, a gente precisa dar uma atenção especial, né? Para a família, porque a família toda sofre, a família inteira sofre a violência. E importante é, nesse meio todo aí, que a comunidade, a vizinhança, como o vereador Toninho falou, né? Briga de marido e mulher, na história, a gente sempre cresceu ouvindo falar que ninguém mete a colher. Mas agora a gente tem que meter, né? Agora a gente não tem opção. Agora a gente tem... Obrigação. Então, hoje, nos apartamentos, a maioria de nós vive em apartamentos, nós estamos de parede colada com as pessoas ao nosso redor. Então, eu não consigo conceber, muitas das vezes, é uma pessoa que ouve uma mulher sendo agredida, dia após dia, às vezes gritando por socorro, e a pessoa simplesmente se omite, negligencia, como se fosse com um bicho, e nem com bicho a gente aceita um negócio desse, e não faz nada, não liga para a polícia, não disca para um 180, não faz nada. Então, vem ao encontro disso que eu estou falando, essa questão da mulher que tem a voz roubada. Cabe à vizinhança, os casos, por exemplo, que nós estamos verificando em todo o Brasil, principalmente em São Paulo, nós tivemos aí o menino lá que foi colocado num barril e estava numa condição precária. A polícia só chegou até os locais através da vizinhança, através da denúncia. Então aqui eu quero falar com os telespectadores que estão nos acompanhando, denuncie, fique com o ouvido atento. Ouvido atento. Às vezes, se necessário for, coloca o ouvido na parede para ouvir o que está acontecendo, sim. Ouviu alguma coisa também na suspeita? Coloca o ouvido na parede. É papel de todos nós. Eu parto do princípio que temos que fazer pelos outros o que gostaria que fizesse pela gente. Se estivesse numa condição igual, vereador Rodrigo, gostaríamos que fizesse isso pela gente. Concordo. E é o papel de todo cidadão que tem respeito pelas pessoas, porque isso é um sinônimo de caridade. Porque tem alguém sofrendo, é o nosso dever, e muitas vezes, como bem dito aqui na entrevista por todos, pelo Toninho e pela vereadora Aline, é uma obrigação nossa em denunciar esse tipo de agressão, com mulheres, com as crianças, mas geralmente a gente fala muito nesse tema porque hoje é preocupante a falta de denúncias, né, nesse sentido, né, das mulheres. A gente precisa fazer. A briga do vizinho, que é algo que é muito clássico, né? Nós que hoje moramos a grande parte em condomínios, em apartamentos, tu ouve, é nítido. E brigas que às vezes são de anos. Não é nem de dias, vereadora, de anos. Verdade. Né? Mas, vereador Rodrigo, eu entendo que nós estamos avançando na nossa cidade, né? Porque quando a gente fala da importância de, na briga de marido e mulher, meter a colher, nós temos aí uma ação da Procuradoria já deste ano, da qual nós temos um número de WhatsApp. Então, as pessoas tomando conhecimento da Procuradoria, da existência, se de repente não quiserem ligar para a polícia, para não serem elas, então, que estão denunciando, entre em contato com a Procuradoria, porque a Procuradoria pode fazer esse papel também. O que nós queremos é ajudar essa mulher, porque de repente a vizinha não quer dizer que foi ela que chamou a polícia. Mas nós da Procuradoria, se necessário for, nós vamos sim acionar a polícia e vamos sim fazer de tudo para proteger essa mulher. Então, com esse novo meio de comunicação que a Procuradoria já tem disponível agora, eu entendo de que vai facilitar essa mulher a buscar os seus direitos, a fazer os seus questionamentos, a entrar em contato, tirar suas dúvidas e, se necessário for, vir até a Procuradoria. Então, eu penso que caminha a passos lentos, mas nós já estamos na cidade de São José na frente, né? Isso, e procuradora, seguindo a sua linha de raciocínio, o avanço é tão grande que aqui em São José, nessa Casa Legislativa, onde são 19 vereadores e 2 vereadoras, não é? Foi aprovado por aclamação, né, a instalação da Procuradoria Feminina mais uma vez aqui. Então isso significa o entendimento do homem, da figura masculina, né, quanto à proteção da mulher. Porque, verdade seja dita, somos sabedores que o homem na sua maioria é machista sim porque
não é? Ele muitas vezes agride a sua mulher psicologicamente, acha que não está agredindo, acha que não está o fazendo. Muitas vezes ele é bruto, ele é grosso e tem a mulher como a figura da filha, sabendo que ela não é sua filha, que ela é um ser humano igual, às vezes com a mesma idade, com o mesmo padrão de responsabilidade perante a família quanto ele, mas na cultura dele, psicológica, interna, ele acha que a mulher dele ela é inferior a ele. Então isso é um cuidado que nós temos que ter, que nós temos que incentivar os homens de São José, de que somos todos iguais, a mulher é igual ao homem perante a família. Os dois têm as mesmas responsabilidades, ele não pode agredir psicologicamente, assim como ela não vai o agredir. Vejam vocês, né? No ano de 2010, a Câmara trabalhou na implantação da Delegacia da Mulher, Criança, Adolescente e Idoso. Nós tivemos em 2011 a implantação da Casa de Acolhimento das Mulheres, vítimas de violência, Juizado Criminal e da Violência Doméstica da Mulher em São José, Promotoria Especial da Violência contra a Mulher. Então a gente observa que ao longo dos anos são diversas ações. Em 2019, a Câmara aprovou a Resolução 536, que cria a Comissão Especial de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. A aprovação de mais duas matérias, Resolução 544, que criou a Procuradoria Especial da Mulher, e a Lei 5.746, que criou a Patrulha Maria da Penha, no município de São José. Quase 17 mil processos envolvendo violência contra a mulher, violência doméstica, tramitando no judiciário catarinense. Isso ao longo de toda a história, né? Até esse instante agora, em tramitação. Isso revela que a violência não é algo só desse tempo de pandemia, já é algo histórico. Quantas mulheres, lamentavelmente, ao longo da história, não tiveram a oportunidade de contar com o Disque 180, de ter uma Procuradoria Especial da Mulher? E, infelizmente, mulheres que estão aqui no estado de Santa Catarina, numa cidadezinha, que tem uma Câmara de Vereadores e que não tem uma Câmara, uma Procuradoria Especial da Mulher, vereadora Aline. É verdade. Muitos são os avanços, nós ainda precisamos de muito para defender essa mulher. E o que eu acredito que nós precisamos também é encorajar essa mulher. 17 mil processos estão em tramitação no judiciário, mas quantas mulheres ainda estão em casa, são vítimas de violência, mas não tiveram a coragem ainda de denunciar? Eu costumo dizer que não virou notícia. Às vezes a gente só sabe da situação que virou notícia. O problema é aquilo que a gente olha do alto às vezes do nosso apartamento, vê aquela imensidão de casas. O que está acontecendo dentro dessas casas, nessas paredes? O que acontece lá? É muita dependência também, e principalmente dependência econômica. No ano passado eu atendi uma senhora que procurou a Procuradoria, relatou alguns fatos bem preocupantes e eu me coloquei à disposição dela, inclusive, para acompanhá-la na delegacia, para requerer a medida protetiva e retirar o agressor de dentro de casa. Era o que ela necessitava naquele momento. E ela disse para mim, vereador Rodrigo, eu moro de aluguel, não trabalho, quem paga o aluguel é meu marido, se ele for retirado de casa, quem vai pagar o meu aluguel? Quem vai comprar alimentação para dentro de casa? E aí realmente a gente se vê numa situação bem delicada. E é por isso que nós precisamos trabalhar para que a Procuradoria não seja apenas para atender a mulher vítima de violência, mas que ela possa também ter outros caminhos para ajudar essa mulher. Como, por exemplo, um curso profissionalizante para que ela possa ser inserida no mercado de trabalho, né? Uma vaga na creche do filho pequeno que, de repente, ela não pode trabalhar porque ela tem uma criança pequena e não tem disponibilidade de tempo para poder ir trabalhar e ter uma pessoa para cuidar da criança. Nós precisamos incentivar ela em diversas áreas. Então, a Procuradoria quer realmente fazer com que essa mulher seja empoderada, que ela possa saber que ela tem o papel dela na sociedade. Ela não precisa aceitar e se sujeitar a sofrer ameaças e agressões só porque ela não pode pagar o aluguel, porque ela não pode comprar a alimentação do filho. Não tem autonomia, né? Não tem autonomia. Então, o objetivo nosso, né, enquanto Procuradoria, os procuradores todos em conjuntos estão com esse entendimento, né?
de que nós queremos ir além de atender a mulher vítima de violência. E, Perfeito. vereadora Aline, a partir do momento que nós, enquanto Câmara, enquanto Procuradoria Especial, promovemos políticas públicas que facilitem todos esses acessos, né, que sejamos facilitadores da jornada dessas pessoas, mais mulheres vão poder se abrir e denunciar o agressor e seguir as suas vidas. Por exemplo, voltando à sua fala, se nós tivermos aqui um projeto de lei, a exemplo daquele nosso projeto de lei de resolução, que separa vagas para as mulheres vítimas de violência em empresas contratadas pela Câmara e Prefeitura. Não é? Então, tem um número X de vagas que são reservadas para essas pessoas. Então, a empresa que ganhar a licitação na Prefeitura, ela precisa reservar uma vaga para essas mulheres, né? É uma forma de reinserir a sociedade. Se nós tivermos ali uma legislação que o número X de vagas seja da educação infantil, seja reservado para a mulher vítima de violência, para que ela possa ter onde deixar o filho e ir trabalhar, também já é mais um... Vai contribuir. Isso, né, já é mais encorajamento. Então, É. eu vou ter vaga para o meu filho na creche. Perfeito. Eu vou ter vaga em trabalho. Então, eu não preciso apanhar aqui. Isso até com questão às vagas, né? Nós já aprovamos aqui, já está em vigor a lei de que determina justamente isso. Se a mulher tem um boletim de ocorrência, ela tem uma medida protetiva e porventura necessita mudar a sua residência e precisa buscar outro local de moradia que seja um local seguro para ela, ela vai ter a garantia e a preferência de vaga neste novo local. Então, desde que ela apresente esse documento, ela terá essa garantia. Porque justamente acaba dificultando a mulher, porque o filho está estudando. Como ela vai sair daquela casa naquele momento, né? Sim. Então, assim, é complicada a situação. A gente precisa cada vez mais pensar nas formas de poder ajudar essa mulher. Exatamente. E aí a gente entra para outro campo também, que daí é o campo da publicidade. Se Fernando for fazer uma pesquisa dentro de São José, qual é o seu nome? Eu sou Priscila. Você sabe para qual número telefonar em caso de for agredida de violência doméstica? Ela vai te dizer que não sabe. Por mais que tenham ações, por mais que hoje, inclusive, a vereadora Aline, a procuradora Aline e a nossa presidente da casa fizeram uma ação vereador. aqui por perto, entregando os Sensacional, cartazes, esses cartazes eles precisam chegar em toda São José. Que a gente faça um expediente para que em toda a instituição pública do nosso município tenha um cartaz dessa procuradoria, com o número 180, instituindo todo o trabalho e como é possível, né, a gente poder ajudar. Porque a publicidade é muito importante. Sem dúvida. Eu garanto que as mulheres não sabem que elas Não têm sabem. essa preferência na questão da transferência da vaga. Não é verdade? Elas ainda não sabem que nós aprovamos aqui essa lei que reserva a vaga. Então, o campo da publicidade ele é muito importante. Nem todo mundo tem Facebook e Instagram. Então, a gente ainda precisa do material impresso, a gente precisa ir em loco fazer saber, principalmente nas comunidades mais carentes. Sem dúvida. Eu vejo o seguinte também, as emissoras de televisão, elas têm uma responsabilidade muito grande, Sim. né? Veja, a TV Câmara de São José, nós temos um papel de utilidade pública gigantesco, é para isso que nós servimos aqui, trabalhamos para mostrar coisas que mudam a vida das pessoas. O trabalho da Câmara, as decisões que aqui são tomadas, as nossas entrevistas são todas pautadas tão somente com a utilidade pública. Sim. Agora veja, as emissoras comerciais, elas trabalham mais com materiais publicitários e visam capital. E não há nenhuma crítica em relação a isso. A questão é, essas mídias que nós produzimos aqui, esse material tão rico que é produzido nessa Casa Legislativa, deveria também estar nessas emissoras sendo veiculado. E eu digo mais, de forma gratuita. Afinal de contas, as emissoras comerciais são concessões públicas, estão a serviço da população, são mantidas lá. Então, deveria ter uma atenção maior das emissoras em relação a isso. Uma pena que, às vezes, trabalhos tão importantes ficam aqui e não são divulgados nesses outros lugares, não é? Esses dias estava no rádio, vereador, já vou lhe passar a palavra, estava no rádio esses dias, uma mulher me mandou uma mensagem, eu dou sempre meu WhatsApp no ar, para ligarem, qualquer denúncia, me coloco sempre à disposição, que esse é o papel da comunicação. Uma mulher me mandou mensagem, Fernando, preciso de ajuda. Eu disse, o que está acontecendo? A minha vizinha está sendo agredida.
está sendo violentada. Eu conheço, minha amiga, mas o marido não quer nem mais deixar ela sair de casa. Eu não sei o que fazer, não sei para onde ligar. Então vem bem ao encontro que o vereador Toninho falou aqui, né? A mulher não sabe nem o número que tem que ligar. Eu disse para ela, liga para o 180, liga para o disco de denúncia da Polícia Civil. Mas o Fernando, eu tenho medo, ela tem medo também que ele venha descobrir que foi ela que fez isso, que foi ela que denunciou. Eu disse, mas liga, anonimato, eles vão até lá, vão apurar as informações. Então, veja, precisa realmente de mais publicidade, né, vereadora? Sim. Com certeza, eu acho que o que nós fizemos hoje foi um grande início, né, de uma longa caminhada. E o que eu penso enquanto procuradoria, né, que eu já vinha com essa intenção desde o ano passado, é justamente levar a procuradoria aos bairros, que vem ao encontro do que o vereador Toninho estava falando. Infelizmente, em razão da pandemia, nós acabamos não podendo fazer isso. Mas eu penso de que seria importante nós, procuradores, irmos até as comunidades. Então, nós estaríamos levando a informação, levando conhecimento para essas mulheres, né? Indo nos bairros, explicando, colocando a situação da violência, né? Dizendo que nós estamos ali para acolher, para receber, para encaminhar. Muitas mulheres, eu acredito, que não sabem que a Prefeitura de São José mantém um convênio com uma ONG justamente para acolher essas mulheres. São 30 vagas por mês que é possível utilizar se necessário for. Então, assim, nós temos uma rede integrada para ajudar essa mulher josefense. E muitas vezes é o que a gente está comentando, a mulher não sabe que tem isso na cidade de São José. E eu tenho dito que o nosso objetivo é fazer com que os homens de São José saibam que na cidade de São José nós não aceitamos a violência contra a mulher. E ainda acontece muito. Sem dúvida. Mas o homem precisa saber que aqui na cidade de São José ele vai ser penalizado se ele agredir a mulher. Nós vamos sim tomar as providências cabíveis. Basta você que está em casa, que é mulher, nos procurar. Várias são as formas de nos procurar aqui para a gente poder dar todo o atendimento. Inclusive no site, né, da Câmara, nós temos lá, inclusive transmitimos aqui no material que a gente da TV Câmara produziu, onde a mulher acessa, lá no item, na aba Câmara, no site, tem a Procuradoria Especial da Mulher, logo na sequência, e todos os links dos órgãos de proteção à mulher aqui na cidade de São José. Um trabalho realmente imprescindível. Vereador Rodrigo, esse trabalho que é feito com as mulheres, dando atenção às mulheres, ele é imprescindível, sem sombra de dúvidas, mas eu vejo também a necessidade, vereador, de um trabalho feito com os homens também, né? Porque eles são os agressores, muitas das vezes, né? Como fazer esse trabalho? Como é que o senhor avalia que deve ser feito esse trabalho com os homens, para que eles não cometam essas agressões, essas violências? Como trabalhar isso? É complexo, né? Muito. Mas a educação moral vem de casa. Então, a primeira grande escola de qualquer homem é a casa dele. Então, é lá que a gente começa com os valores do respeito às pessoas, né? A escola é um meio de disseminação do conhecimento e da educação, mas não da educação moral. Educação moral de dentro de casa. Então, é no cerne da família, onde tu ensina para um filho teu que ele tem que respeitar a irmã dele. Já começa aí, quando criança, ela é igual a você, você não pode bater nela, você tem que tratar ela bem. É assim que começa. Eu tenho 2 filhos, um casal, um menino e uma menina, e é difícil, vocês sabem disso. O menino tem um jeito diferente de menina, com as brincadeirinhas, mas é conversando, é entender, é ensinando a ter respeito. Esse é o grande caminho. É um assunto difícil, porque quando tu fala de casa, mas tá, e se a casa tem um agressor, né? Como é que eu vou ensinar para os filhos, né, do agressor não fazerem isso com as mulheres dele? Porque geralmente isso é uma repetição que vem de família por família. Né? Nossos avós vieram da roça, essa cultura era bem intrínseca, machista, né? Machista, veio com o passar do tempo, veio melhorando, né? Eu de família, olhando a história da minha família, por exemplo, né? Eu sei lá do passado de agressão, de desrespeito, mas isso vem mudando. Isso é com educação, mas é educação de dentro de casa.
são dos valores. A escola é um meio fundamental para isso também, mas dentro de casa, Dentro quando de casa. ensina o respeito É a educação pelas pessoas. familiar mesmo, a estrutura familiar, né? Ser mais bem trabalhada. Eu Isso. costumo dizer sempre nos programas de rádio, costumo dizer que é um dever também do Estado, ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo. Porque se as famílias em casa já não estão conseguindo mais dar conta desse processo, dessa estruturação, e convenhamos, a família é uma das colunas da nossa sociedade. É o núcleo da nossa É um sociedade. núcleo. Verdade. E está prevista lá em Constituição. núcleo. Vereadora Aline, que é advogada, pode dizer com propriedade. Está lá. É a célula mãe da nossa Constituição. Isso é extremamente importante à família, né? Mas aqui em São José, o Poder Judiciário tem tomado algumas medidas no que diz respeito a isso. Nós temos um grupo aqui na cidade de São José, que ele se chama Grupo Rede, né? Eu faço parte representando o Legislativo e a Procuradoria da Mulher. E lá nós temos, então, a juíza do Juizado Especial de Violência Doméstica, a promotora que representa, as delegadas da DPCAM, a escrivã, psicólogos policiais, enfim. E a gente tem uma conversa, cada 2 meses, para falar sobre a violência. E já está sendo aplicado nas decisões judiciais da cidade de São José, existe um grupo para os homens. E já está sendo trabalhado isso. Então, é encaminhado para a delegacia as medidas judiciais, as ordens judiciais, e ele é convidado para participar desse grupo. Olha. Justamente porque entende-se que não adianta penalizar o agressor somente com a pena estabelecida em lei. Muitas vezes privação de liberdade, né? E as consequências de um processo judicial que corre em segredo de justiça e cada um vai ter o seu fim, né? Mas que ele possa participar porque ele agrediu aquela mulher. Ele pode até não ter mais contato com ela, se separar, se divorciar, enfim, mas ele vai se relacionar com outras mulheres. E aí, se ele agrediu aquela primeira, a tendência é que ele vai se relacionar novamente e ele vai agredir a próxima. E não vai dar certo, ele vai responder outro processo, mas ele vai se relacionar novamente. Excelente. Porque a sociedade é assim. Sem dúvida. O homem e as mulheres vão se relacionando. A senhora sabe que quando eu conheci a minha esposa, eu costumo falar sobre isso, quando eu conheci minha esposa, eu conheci no ônibus. Isso há uns 10 anos, há mais de 10 anos atrás. Conheci ela no ônibus, ela estava indo para a faculdade, voltando da faculdade de Direito e eu voltando da faculdade de Jornalismo. Aí nos conhecemos no ônibus, na época, o primeiro contato nosso, pedi para sair. Conversei com ela, tal, segunda vez que eu vi, pedi para sair, vereador Toninho. Aí começamos a conversar, tal. Não aceitou. Primeiro pedido dela qual foi? Pediu meu CPF. Inusitado, né? Certo. Pediu meu CPF. E eu disse, não, tá aqui, o CPF tá aqui. Ela, na época, já era estagiária, trabalhava no Fórum da Capital. Foi no Fiz uma sistema lá, pesquisa. foi no, acho que na época era o SAGE, né? Foi lá, Puxou a pra ficha ver, corrida. puxou minha ficha corrida, para ver se eu tinha ou não alguma passagem criminal. E eu estava esse dia no rádio, dando uma notícia, Ah, mas é uma e boa mesmo. sofrendo muito com aquela notícia. Uma boa mesmo. A gente acaba sofrendo muito, estava no rádio, sofrendo com uma notícia de uma mulher que havia sido morta por um companheiro, um namorado. E aí a polícia foi puxar a ficha dele, ele tinha um histórico de violência contra a mulher. Eu acho que eu vi abuso sexual, violência. Aí eu disse, aí eu digo assim, eu até falei no ar ainda, mulheres, contei a história da minha mulher, pedi meu CPF, não se entregue assim, pesquisa, vai saber quem é, porque, como a vereadora Aline falou, se já fez anteriormente contra alguém, Parar de novo. vai fazer novamente. Então, Incidência. tem que ser trabalhado isso, né, vereadora? Com certeza, e os grupos têm fluído bastante, assim, e a resposta tem sido bem produtiva, né? No sentido de que o homem chega num primeiro momento meio que deslocado, o que ele está fazendo ali, não é o lugar dele, mas depois ele consegue realmente participar e refletir. Ele precisa refletir que a atitude dele não é aceita na sociedade e que ele vai precisar mudar e se enquadrar no que determina as nossas normas e principalmente o respeito contra, né, a favor dessa mulher e não contrário a ela. E o quanto antes iniciar esse trabalho, né, com os homens,
com os homens e também com as mulheres, nas escolas. Ali já no início do ginásio, né? Começar a fazer palestras, criar um grupo de palestra, de conversa, fazer uma conversa informal, né? Sobre a temática. Muitos vão reconhecer a violência dentro de casa e muitos vão ficar abismados com o que estão ouvindo, entendeu? E aí, futuramente, eles, poxa, não é legal fazer isso. Olha, eu discuti com a minha namorada, me passei, mais um pouquinho eu ia avançar. Então, eles vão começar a ver que aquilo é errado, porque tem aquela construção afetiva que muitos acham que bater é um ato de amor, porque cresceu vendo o pai bater na mãe. Exatamente. E aquilo ali, meu pai ama Isso minha é o mãe, ele diz que ama preocupante. ela, mas ele bate. Então aquilo ali é uma forma de amor. Então se ele agride ela é porque ele ama tanto que ele agride. Então isso tem que ser desconstruído, isso tem que ser Exatamente. desconstruído na base. E o quanto antes for desconstruído, melhor. Porque eu costumo dizer, e não é eu que costumo dizer, isso é uma verdade, é uma prática. Nós adultos, nós a partir dos 12, 13 anos, a gente já não se conscientiza de mais nada. Nós já temos a nossa conscientização construída. Verdade. Após isso, a gente se sensibiliza. Né? Mas a criança que vem lá da educação infantil, ensino fundamental 1, ele se conscientiza. Tanto que se hoje o Rodrigo sair com o pequeno dele, o Rodrigo largar um palito de picolé no chão, o filho, não, papai, não pode. Porque ele é conscientizado. O Rodrigo não, é sensibilizado. Ele sabe que não pode, mas ele desliza. Entenderam? Então, esse é o propósito e esse é o trabalho que tem que ser feito lá na base. Um trabalho de conscientização na base, até o ensino fundamental 1, e do ensino fundamental 2 até o ensino superior, grupos de idosos e afins, a gente tem que trabalhar a sensibilização. Né? Tu já tens esse caráter construído, mas não é legal? O senhor pode ir preso? Sabia? Minha mulher é minha propriedade. Não, ela não é sua propriedade. Ela é sua esposa. Ela é corresponsável pela família. Ela está no pé de igualdade com o senhor. Ela responde por igual. E o defeito maior está quando o casal se forma. Nós somos um. Não são um. A vereadora Aline, ela tem a vida dela, o esposo dela tem a vida dela. Ela tem as amigas dela e ele tem os amigos dele. E é interessante que continuem assim enquanto forem casal. Porque vão chegar em casa, vão ter o que conversar. Não vão querer viver uma relação de dependência. E aí a dependência é tão grande que um enjoa da cara do outro. Que um pé de galinha é uma canja. Então, isso tem que mudar, isso tem que ser desconstruído desde a base. Muito bem, para você que ligou agora a TV Câmara, para você que está acompanhando nas redes sociais, nós estamos entrevistando hoje a Procuradoria Especial da Mulher, uma edição especial do programa Câmara Mulher, edição especial do mês de março, do mês das mulheres. Estamos aqui com a procuradora, Aline da Silva Castro, e também com os procuradores adjuntos, Rodrigo Andrade, e também o Toninho, vereador Antônio Carlos da Silveira Júnior. Estamos nos encaminhando já para o final do nosso programa. Eu gostaria que cada um dos senhores falasse com as pessoas que estão em casa neste instante e passasse uma mensagem, fizesse um apelo, tanto para aquelas pessoas, aquelas mulheres que estão sendo vítimas de violência, quanto para os homens agressores, quanto também para a comunidade, para a vizinhança, para que não negligenciem, não se omitam diante das agressões. A começar então pela vereadora Aline. Então, eu faço um apelo aqui, como foi dito, né? Que você, mulher, que está nos assistindo ou que tem a sua amiga, tem um familiar que está passando por uma situação de violência doméstica, que você possa amparar essa mulher também. E que você possa nos procurar a Procuradoria Especial da Mulher, aqui nesta Casa Legislativa. O atendimento está sendo realizado no período matutino e também vespertino. O atendimento também poderá ser realizado por meio de WhatsApp ou ligação no celular, que consta no site da Câmara. E você pode, então, fazer os seus questionamentos, tirar as suas dúvidas e, se necessário for, vir até aqui, agendar um horário. Eu estarei sempre aqui à disposição, assim como os demais procuradores. Nós estamos dispostos a fazer com que você fique bem, que você possa viver em paz na sua casa, com a sua família, com seus filhos. Em nenhum momento nós estamos aqui para julgar você, para dizer que você fez errado em manter o seu relacionamento
ou que você fez errado, de repente, em ter dado uma nova chance para o seu companheiro que já agrediu você anteriormente. O objetivo nosso não é esse, o objetivo é mostrar para você que em São José você pode ser atendida, você pode ser encaminhada e você pode contar com a Procuradoria da Mulher na cidade de São José. E para os homens, o recado que eu deixo é que possa respeitar a sua mulher em casa, possa respeitar a sua companheira, possa respeitar a sua namorada. Até porque os homens vão se relacionar, vão ter filhos, vão ter filhas. E tenho certeza que eles não gostariam de ver a filha sendo violentada. Não gostariam de ver a mãe sendo violentada, nem as irmãs sendo violentadas. E lembrando que a violência doméstica, ela atinge a família inteira. Os filhos que estão vendo a mãe ser agredida. Então, que as famílias possam viver e ter respeito um pelo outro. É isso que nós queremos da Procuradoria. E a Procuradoria, como eu disse anteriormente, não tem o objetivo somente de atender a mulher vítima de violência. É também para poder orientar você ao mercado de trabalho, é também para fornecer cursos profissionalizantes, é também para inserir a mulher na política, é para empoderar ela. Várias são as funções. Neste momento de pandemia, esse tipo de ação não é possível, mas eu acredito que em breve nós estaremos aí para poder levar a Procuradoria nos bairros, para poder aumentar o nosso número de atendimento. Então, você, mulher, tenha certeza que aqui você será bem atendida. Doutor Rodrigo. Quem ama, cuida. Quem ama, respeita. E quem ama de verdade, denuncia. Então, você que é vizinho, você que é amigo, tem uma pessoa que você gosta, um vizinho, um conhecido que sofre violência, uma mulher que sofre violência, denuncie. Isso é um grande sinônimo de amor. Por você e pela pessoa que está sofrendo. Essa casa, a Procuradoria da Mulher, no comando da vereadora Aline, vai estar de portas abertas para recebê-las, orientá-las e principalmente respeitá-las. É para que isso estamos aqui. Então, contem com a Câmara Municipal de Vereadores e exercitem esse sentimento de amor pelo próximo. Quem ama, denuncia. Doutor Toninho. Quero passar uma curta mensagem aos homens. A Dona Maria, ela não é sua mulher. Ela é um ser autônomo. Ela é dona de si e ela merece o respeito. Então a gente já tem que quebrar essa cultura do minha mulher. Ela não é sua mulher. Ela é um ser autônomo e responsável por si. E quero deixar mais um recadinho. Aqui, o problema da violência contra a mulher não é um problema só da mulher. É um problema de todos nós. Perfeito. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui. Votos de que façam uma excelente gestão, né, à frente da Procuradoria. Tem bastante trabalho, sem sombra de dúvida, para fazer. Ainda mais agora nessa época de pandemia, que lamentavelmente os índices de violência contra a mulher cresceram e cresceram muito. A gente fica muito feliz porque a gente está acompanhando e mostrando aqui na TV Câmara o trabalho que a Procuradoria vem fazendo. Estamos muito felizes, né? Trabalhos como o Disque 180, a fixação dos cartazes e outras tantas ações que a Procuradoria vem fazendo e que ainda vai fazer. Nós iremos mostrar também aqui na TV Câmara. Muito obrigado, viu? A você que nos acompanhou, esperamos que essas informações tenham somado a sua vida. Não fique nas mãos de um homem agressor. Não permaneça nas mãos de um homem agressor. Peça ajuda. E os números estão aí disponíveis, as informações estão disponíveis. Por isso, não permaneça desta forma. Denuncie, saia dessa situação. Tem diversas formas de você pedir ajuda. Nós aqui hoje acabamos esse programa com o sentimento de missão cumprida, que fizemos nosso papel, de que repassamos as informações para que você tenha uma vida melhor. Legislativo Josefense, construindo uma Câmara ainda mais cidadã.